pessoas, tudo bem com vocês? Há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui dos piores efeitos no cinema, né? Pior CGI e tal. Mas aí eu tava tendo a ideia, e se eu fizer agora o contrário? Os melhores efeitos do cinema. Bem na vibe das cenas mais bonitas do cinema que eu tô fazendo aqui, que já virou uma série no canal. Tem tanta coisa pra falar. Eu tenho certeza que não vai dar num vídeo só. Isso aqui vai acabar virando uma série. É isso que eu queria ouvir. Mas eu não quero só mostrar um efeito e falar, esse efeito é muito bom, esse efeito é muito legal. Eu quero tentar falar mais de curiosidade de como esses efeitos foram feitos ou pensados. Mas eu quero estabelecer um parâmetro aqui. Eu quero falar dos efeitos mais memoráveis do cinema. Não necessariamente os melhores hoje em dia. Porque nesse ponto a gente tá lidando com tecnologia. A tecnologia avança. Então, uma nave espacial num filme de ficção científica hoje vai ficar muito mais bem feito que quando era em Star Wars, 1970 e bal. Se a gente for por esse lado, óbvio que só vai ter filme mais novo aqui. Então, tem uns que não são tão novos assim, mas são muito icônicos. Mas mesmo assim, até os mais antigos, quando é muito bem feito, o efeito especial no filme, ele fica marcado pra sempre. Você entende que tem uma limitação da época, mas ainda assim você vê que ele é bem feito. Mas querendo ou não, esse vídeo aqui é sobre efeitos gerados por computador. Computer Generated Imagery, CGI. É tudo computador essa porra. Tá, então eu não quero falar sobre efeitos especiais em filme, explosões ou coisas práticas, efeitos práticos. E sim, efeitos gerados por computador. Tudo depois dessa vinheta feita por computador. Quando você fala pra mim os melhores efeitos do cinema, você pensa assim, os melhores efeitos do cinema, assim, de cara, Jurassic Park, T-1000, David Jones, Gollum, Avatar, Bullet Time do Matrix. Tem uns que são tão famosos, são tão icônicos, que esses vêm logo na sua cabeça. Mas existem muitos outros filmes que são lindos, visualmente falando, que acabam não ficando tanto na tua cabeça, ou às vezes você nem nota. Por exemplo, é muito difícil a gente notar onde tem efeito no Estrada da Fúria, o Mad Max, porque é muito bem integrado. Isso nas cenas de perseguição. Nas cenas da Cidadela, ali é evidente. Aquele elevador gigante, aquela coisa assim, nossa, CG. Ou no deserto, quando a gente tem um furacão gigante. Mas na hora que tá na perseguição, que tem todos aqueles carros, quando você vai ver o breakdown dessa cena, o breakdown é quando eles vão dissecando a cena, botando parte por parte. Você vê que tem a perseguição, eles vão compondo com os caras balançando de um lado pro outro, vai falar, caraca, é composto, é CGI, eu não vi. Mas eu acho assim, se a gente for entrar nesse lado de efeitos sutis que a gente nem nota, ferrou. Vão ter muitos filmes de Hollywood que tem isso, e a gente nem notou que tinha efeito e tem efeito. Eu prefiro nesse vídeo aqui, pra um lado de efeitos mais visíveis, né? Assim, é um CGI, é isso aí mesmo, e isso marcou. Por exemplo, tem um filme que eu acho que tem uns efeitos maravilhosos, e ele é meio injustiçado, eu já falei dele aqui outras vezes, que é o Tron Legacy, tá? Where are you now? O primeiro Tron, ele já foi diferente e icônico pra época, né? O cara tava dentro de um jogo de computador, mas o Tron Legacy, olha esses efeitos. Cara, especialmente as corridas de moto, esse filme é muito bonito. Os takes abertos, os cenários e tal. Só qual o problema desse filme? Ele ficou marcado porque ele tentou botar um dublê digital, né, que foi o Jeff Bridges, que é um excelente ator, mas cara, numa época que ainda não dava pra fazer o dublê digital como eles estão fazendo hoje em dia. E ainda assim depende de quem faz. Eu sinto que esse bonecão digital, que realmente tem cara de bonecão do boss, ele manchou o CGI desse filme, que o CGI desse filme é lindo. Olha isso, cara, é lindo. As composições que eles fazem, 1 milhão de interações. Esse filme ele se aproveita do visual dele neon, né? Ele tem muito neon, então o neon sempre dá um visual legal. Fica mais fácil de ficar bonito, a arte digital fica mais bonita dessa forma. Você trabalhar com mais luzes, sabe? Mas o bonecão não deixa ele entrar nos clássicos de CGI, mas eu vou citar ele aqui no meu vídeo. Porque se a gente for falar de clássico de CGI, o primeiro que vem pra minha cabeça é o que deu o maior pontapé no CGI do cinema, que foi Jurassic Park. Eu já falei aqui em vários vídeos, eu sei, estou falando de Spielberg de novo, mas o Jurassic Park foi o salto. Vamos fazer o dinossauro com stop motion? Não. Industrial Light and Magic vai fazer por computador, vai ser 3D. Vai. Óbvio, eles misturaram com boneco, 3D, tem tudo, mas cara, esse take do T-Rex saindo e gritando... Essa cena é icônica, olha isso, cara. Ela é muito bem feita até hoje, ela é muito crível até hoje. E eu vou falar pra você, meu querido, minha querida jovem, que talvez não era nascido na época ou então era uma criança. 1993 a gente for ver isso daí no cinema. O choque que foi ver essa cena. Você acreditar, cara, como é que o cara fez isso? Tipo, os caras filmaram com um dinossauro, tô arrepiando de lembrar. Os caras filmaram com um dinossauro. It was fantastic, it was so scary. Still shaking from it, scary. Era uma magia inacreditável ver esse filme, sabe assim? Foi muito legal, foi muito chocante pra gente, num bom sentido. The thrills never stopped. It was amazing.
amazing. E não é só o efeito, você vê. Hoje em dia é possível que o pessoal faça filme com bicho gigante, dinossauro, seja lá o que for, e não fica tão bem feito quanto essa cena. Porque é uma junção de efeito, mas é uma junção de um bom trabalho de artistas, sabe? Do artista ter o olho certo pra fazer a integração certa. E eu vejo a prova disso, que, por exemplo, eu vi a galera do Corredor Crew, que eu amo. Eles tentaram recriar essa cena do T-Rex com a tecnologia de hoje, mais avançado. Eu achei pior. Eu achei que ficou pior. Foi mal, galera. But I don't think this compares to the actual animation from Jurassic Park. I totally agree with you, 100%. Não é só tecnologia, tem visão artística ali. Existe um motivo por esse efeito ser tão clássico. E falando de Industrial Light and Magic, assim como o T-1000. O T-1000 no Exterminador do Futuro 2, assim, a gente vê que é computação gráfica, mas o T-1000, ele tira proveito de uma coisa. Ele tá simulando um negócio que é irreal, que é um metal líquido, sabe assim? É um negócio que é difícil até você imaginar na vida real como seria isso. Então ele tem essa desculpa. Mas até hoje, o T-1000, ele é muito bem feito. Olha isso, é meio sensibilidade do diretor pegar um take que o efeito vai parecer melhor pras pessoas. Deixa eu fazer um paralelo aqui, é que nem você, imagina assim, você tem uma modelo e vai fazer uma mega maquiagem nela, super linda. Mesmo com você com a melhor maquiagem do mundo, se você filmar de um ângulo estranho, a pessoa vai ficar feia. Pô, mas a maquiagem tava linda, sim, mas a pessoa fotografou com uma luz ruim, de um ângulo que não favorecia o rosto dela, e aí ou a maquiagem pode até parecer mal feita, sabe? Você fala, pô, uma maquiagem é mal feita. Então assim, não é só a maquiagem que tem que ficar boa, mas a pessoa que vai fotografar a pessoa que está maquiada tem que saber a luz certa, o ângulo certo, para que a foto e a maquiagem fique toda uma coisa só e fique um negócio muito bonito de se ver. A mesma coisa acontece com efeitos visuais. Não adianta só o artista ser muito bom no modelo 3D e fazer o lip sync, sei o quê. O diretor, o fotógrafo, eles têm que ser muito bons para saber um ângulo certo, quando filmar, quando mostrar, o quanto mostrar, para não ficar brega, para não ficar esquisito, para não expor uma parte que tá estranha. Um efeito bem feito é uma junção de vários fatores. De artista de conceito para criar o conceito, depois da filmagem do diretor, do fotógrafo, capturar da melhor forma possível, depois os artistas de 3D de fato realizarem. E quando eu falo artistas de 3D, eu tô pegando por alto, assim, porque você tem um zilhão de coisas. Você tem a galera que faz modelo, você tem a galera que faz toda a parte do software, que tem 1 milhão de coisas a serem pensadas. Se você tá fazendo um modelo digital, você tem a galera de pele, você tem a galera de shading, que é a luz, você tem gente que vai mexer só com cabelo, e tem a galera que mexe só com reações físicas de cenário, líquidos, fumaças, gases, né, ou sólidos que se quebram e interagem com as pessoas. É tanta coisa. E hoje em dia a gente sente que, por mais que você tenha muitos efeitos, você acaba quebrando efeitos bem feitos se tiver uma representação humana ruim, que é o papo todo do Vale da Estranheza. Eu tenho que falar do Vale da Estranheza aqui porque ele vai ser importante para outras cenas que eu vou mostrar. Resumindo, para não falar mais uma vez em outro vídeo meu, Vale da Estranheza é quando algo está começando a ficar parecido com um ser humano, mas chega um ponto que ele tá parecido demais, mas não tá igual, a gente nota que é digital. A nossa aversão àquilo é enorme. Você vai gostando da coisa, quando começa a ficar muito próximo do ser humano, tem aquela queda. Essa queda é o Vale da Estranheza. Passar do Vale da Estranheza tá sendo o maior desafio hoje na computação gráfica. E existem formas de burlar isso, você fazer humanoides não tão parecido com um ser humano, depende do roteiro também, né? É por isso que as pessoas lembram que o Homem de Ferro era mais bem feito que a She-Hulk, porque o Homem de Ferro simplesmente não tinha um rosto ali. Mas eu quero ressaltar que o Homem de Ferro, ele é muito bem feito. Esse daí a gente tá falando do auge dos efeitos visuais da Marvel, tá? O primeiro Homem de Ferro foi muito legal. Se você for ver as cenas do Homem de Ferro, ele sozinho na armadura, é irado. Quando ele tá com o Tony Stark ali dentro e vai fechando, é legal, mas você vê que tá uma leve estranheza ele sambando ali um pouquinho dentro. Mas eu vejo, mas ainda assim é icônico. Mas eu sinto que eles melhoraram isso com o tempo. Por exemplo, essa transformação do 2... é a melhor montagem de armadura do Homem de Ferro de todos os filmes, é essa daí. Cara, arrepio de lembrar, é muito irada essa transformação. Porque aí a gente tá entrando em outro fator que é uma das coisas mais difíceis de fazer em computação gráfica, que é interação com o ser humano. Pode reparar, se você tem um elemento, se esse elemento tem que interagir com o ser humano, sei lá, tem que pegar na mão, ou o ser humano tá em cima de um... aí é que vai vir o problema. Aí que tu vai começar, ih, tá estranho. Pra ficar com a movimentação realista é difícil de fazer, a não ser que você vá pra loucura caso o seu roteiro permita. Por exemplo, Scott Pilgrim. A
gente ama, eu amo os efeitos de Scott Pilgrim, mas por que ele funciona bem? Por que essa cena é tão incrível? Porque ele vai pro fantástico, bicho. Se ele tá se mexendo um pouco esquisito, não tem problema. É pra ser fantástico, é pra ser maluco, é pra simular uma história em quadrinhos, né? Você compra o barulho, você acha, cara, tá incrível, tá lindo, parece uma história em quadrinhos. Esse é um efeito magnífico. Cara, olha isso. Olha esse pedido de like aqui no canto. Olha como é que é bem feito. Tá ali tão bem encaixado. Fala, meu Deus, como é que eu não vi? Não é? Você viu isso? Mas deixa o like, aperta nesse momento. Vai, faz esse efeito especial pra mim. A Gaveta, tô vendo pela televisão. Tem like pela televisão também. Tem como você deixar um likezinho aí, vai, deixa. Enfim, volta. Aliás, falando de efeitos magníficos para essa história de quadrinhos, se eu não citar 300 aqui, também tô falando loucura. Eu colocaria essa cena de 300. Isso é muito Zack Snyder, eu sei, né? Delícia! Eu gosto de slow motion, gente. Me deixa em paz. Mas olha a composição disso. Assim, tá igual o quadrinho. Mas é lindo, cara. É lindo, assim. Você não consegue distinguir, assim, será que foi tudo filmado ao mesmo tempo? Será que os caras caindo e esses soldados empurrando foram filmados ao mesmo tempo? Ou tá separado? Eu não sei. Nem dá pra saber. Tem todo esse filtrão, né? Esse amarelão em cima. Só é lindo, só funciona muito bem. 300 tem várias cenas lendárias de CGI. Eu gosto dessa porque ela é um frame pra se guardar na memória. Sabe? Cara, fazer um filme desse tipo, tanto Scott Pilgrim como 300, são horas e horas e horas e horas e horas e horas de trabalho. Porque assim, você filmar a pessoa num fundo verde ou azul é só o início, é só o recorte. Você tem que pegar referência de luz do cenário, depois você vai ter que replicar isso. Você vai criar um cenário todo virtual, 3D, e depois encaixar com a filmagem dos atores. Fazer as integrações, botar partículas, seja fumaça, grão. Se tiver então um objeto digital com os atores, cara, aquela mão biônica da Furiosa no Mad Max, cara, a trabalheira que é fazer aquilo ali. Primeiro você tem que fazer a remoção, ou seja, você tem que apagar aquela mão dela coberta com um croma verde, sei lá, alguma coisa assim. Completar o cenáriozinho que tá ali atrás, que em tese a mão dela que vai vir ali por cima, ela é mais fina, então você vê através. Então pensa assim, quando você tira aquele verde, aquela coisa assim, você tem que completar o cenário que tá passando ali por trás. Talvez hoje em dia com inteligência artificial fique mais fácil. Esse é o ponto que a inteligência artificial tá ajudando muita gente em computação gráfica, mas você tem que completar o cenário para depois você fazer o objeto 3D, usa a mão dela de referência ali pra posição, mas você tem que fazer a integração, aí tem que botar luz. É por isso que o orçamento do filme fica muito caro quando tem CGI. É muito tempo de trabalho, é muita hora que o editor, a galera de efeitos vai ficar lá à base de muito café produzindo efeitos sem parar. Gaveta Filmes sempre foi isso, assim, a galera trabalhando aqui, toma café e vambora. Nesse caso, inclusive, seria bom você tomar com um bom café? Sim, eu tô fazendo um jabá de café. É tão discreto quanto o efeito que está em mim agora. Eu tenho certeza absoluta que você não tinha notado que eu tava com um efeito especial em mim. Mas a gente tá conseguindo fazer esse efeito aqui super discreto com muito trabalho. Só tomando um cafezinho. E eu sei, assim, grande parte das pessoas que trabalham com audiovisual, todo mundo gosta de tomar um cafezinho. Então eu queria dar uma dica de um excelente café que você pode pedir na sua casa, que é o Bish Café. Bish! Ô, Bish! Uma coisa que eu acho bonitinho do Bish Café é que todos eles têm uma artezinha bem nesse estilo de desenho antigo. Você vai lembrar logo de Cuphead, né? No caso, o principal, o vira-lata caramelo, que é o mais conhecido do Brasil. Todo mundo conhece o vira-lata caramelo. Eu tenho um vira-lata caramelo, que é o café que agrada todo mundo. É uma delícia, eu tô tomando todo dia. O Bicho Café, ele é uma torrefação de cafés, sabe? O pessoal vai até os produtores, vai nas lavouras, vai escolher os lotes, pegam, torram e aí enviam pro Brasil inteiro. E nessa eles vão fazendo as misturas diferentes, né? O vira-lata caramelo é o mais popular. Eu provei também a Princesa Cereja, eu amei. Ele é mais adocicado. Eu não sei como eles conseguem fazer isso, assim, de colocar um certo sabor. Eles não botam nada de artificial pra criar os sabores, sabe? É só matéria-prima de qualidade. E a torra adequada pra cada lote. Tem outros lá, agora tem o pudim. Ah, eu tô louco pra experimentar o pudim. Mas no Bicho Café você também tem o Cold Brew. Eles fazem com o mesmo grão do vira-lata caramelo, que é o café gelado, basicamente. Ele vem na garrafinha bonitinha. Não é só um café que botou na geladeira, não, tá, gente? Assim, Cold Brew são 25 horas de infusão de café com água fria, que faz essa mistura e fica meio mais docinho. É forte, mas é docinho. Eu não sei explicar, você tem que pedir pra você provar, é muito bom. O link pra nossa loja é bicho.café. É isso? É isso! A URL é isso. Que louco, eu nunca vi isso. Eu tô fazendo spot aqui, eu não sabia disso. Bicho com x.café. Eu falei, não, eles mandaram errado, porque, né, tem que ter um .com. Não, a URL é só, eu não sabia que dava pra fazer URL assim. Bota aí, olha que maneiro. Mas faz o seguinte, eu tô falando aqui o URL pra vocês, mas usa o meu cupom GAVETA. Cupom GAVETA, aí você vai ter um descontinho. Se você não quiser digitar essa URL super única, eu recomendo. Tem QR Code aqui na tela aparecendo também.
também. Envia pra todo o Brasil. Eu sei que tem muito amante de café que me assiste. Pede lá e vocês vão me agradecer depois. A gente tá falando aqui de efeito, de composições, coisas bonitas, né? Por exemplo, um filme que me marcou muito pelos efeitos visuais. Eu não vejo ele tão falado assim. Amor Além da Vida, filme do Robin Williams. Aquelas cenas que ele entra na pintura da esposa dele. Cara, aquilo é lindo. Olha isso. Talvez se note um pouquinho por ser um efeito da época. Já tá antigo já esse efeito, tá? Mas ainda hoje eu vendo, eu acho lindo. Ele navegando. Claro, tem um lance de efeitos práticos. Na hora que ele pega a flor, ele vê a tinta na mão dele e tal. Mas, cara, às vezes abre o ângulo. Olha isso, cara. Essas composições. É tão lindo. É tão lindo. Eu lembro o quanto isso me marcou. Eu vendo esse filme, eu fiquei, caraca, que coisa linda. Esse filme ganhou Oscar de efeitos visuais. Com certeza ele foi indicado. Não é possível. Não é possível. Sim, vencedor do Oscar de efeitos visuais de 1999. Merecido, cara. Merecido. A gente falava, a gente saía do cinema, a gente falava, caraca, tu vê aquele filme do Robin Williams, que ele entra na pintura da esposa dele? É muito lindo isso até hoje. Mas você vê, o efeito de cenário, ele tende a ser um pouco mais fácil de pegar porque ele não tem representações humanas. Não querendo dizer que efeito seja fácil. Uma vez eu gravei o Nerdcast, né, do lado do Jovem Nerd, e o Azaghal foi falando que é tranquilo dobrar uma cidade, como acontece no Inception, que é um dos melhores efeitos que eu já vi. Não é fácil dobrar uma cidade, é muito difícil fazer esse efeito. Outra cena pra mim icônica, dos melhores CGIs que eu já vi, essa dobra dessa cidade é maravilhoso. E você vê, onde você nota que é estranho, é a parte que tem integração humana. Na hora que o DiCaprio tá ali, e ele pisa na outra dimensão e começa a andar pra cima, não dá pra fazer isso fisicamente, claro, então já seria estranho de qualquer forma. Nessa que ele dá o passo ali, ele muda o eixo dele, você nota que é um tiquinho estranho. Interação com o humano é difícil. Humano é mais difícil ainda. E aí eu queria entrar nessa parte agora, necessariamente do Vale da Estranheza. Agora vamos falar aqui de representações humanoides em filme. Aqui a gente vê a tecnologia tá suando pra conseguir fazer isso daí. Porque estavam tentando antes, e a gente tem aqueles exemplos maravilhosos, né? Passageiro do Futuro, The Rock, essas coisas assim. Mas eu queria não deixar esse mito de que só é mal feito porque é antigo. Não. Porque hoje em dia, The Flash, temos coisas que são feitas com a tecnologia atual do Flash e tá esse resultado maravilhoso aí. Não tem a ver com a tecnologia só, tem a ver com a qualidade dos artistas que estão fazendo isso também. Atrelada à tecnologia. Aí sim a gente pode estudar entre os melhores. O grande salto de dublês digitais pra mim, sem dúvida, Gollum. O Gollum é absurdo até hoje. Olha isso. A expressão no rosto dele. É claro, o Andy Serkis, ele é um monstro. Tive prazer de entrevistar esse cara. Ele é um monstro da captura de movimentos e tal. Ele fez o Caesar, outro também que foi icônico. Mas até nisso você repara. Se você for ver as cenas de making off, até no Avatar tem essa diferença, né? Se você for ver como é que era a cara do número de pontos e câmeras que tem nos atores antes e depois. A gente teve o Gollum e ele era inacreditável. Quando ele apareceu no primeiro filme, ele apareceu numa cena, ele apareceu rápido assim, ele era meio esquisitinho. Você, lá vai vir um personagem esquisitinho. E eu lembro disso. Quando o Gollum apareceu nas duas torres, ele aparece lutando, ele tá dizendo, não sei o que. A gente ficava o tempo inteiro tentando ver o rosto dele. Cara, peraí, deixa eu ver o rosto dele. E quando apareceu o rosto dele lutando, fazendo aquela cena, cara, eu lembro que a gente ficava assim, caraca, é maquiagem. Tem um bug na cabeça, tipo, é maquiagem? Não, é digital. Eita! A cara dele, ele rindo, dava esses closes que dão na cara da gente. Porra! Era um nível de realismo que a gente nunca tinha visto. Eu acho que no Retorno do Rei ele tá ainda melhor. O nível de expressão que ele tem naquele rosto é inacreditável. Pra mim, o Gollum só foi superado anos depois por um dos marcos da computação gráfica do cinema, que é esse absurdo Davy Jones. Eu joguei todos, zerei todos. Não, youtuber. Cara, olha isso. Até hoje, o Davy Jones é incrível. O ator, que é o Bill Knight, né? Esse cara é muito bom. Esse cara é muito... Eu gosto muito desse ator. Mas o quanto o Davy Jones é incrível, o quanto ele maravilhou todo mundo que foi no cinema ver isso, cara. Eu lembro assim, eu tava já maravilhado com ele. E não é cena de ação, ele tá meio que parado. A maioria das cenas o Davy Jones tá falando. E quando as primeiras cenas que você vai vendo ele e os tentáculos ficam mexendo. Caraca! Tem uma cena específica que foi a cena que o Davy Jones me comprou. Foi a cena que eu falei, cara, esse é o melhor boneco 3D que eu já vi na minha vida. É uma atuação do Bill Knight, que ele fala com desdém, que ele faz assim, ele faz um... Prize. É muito bom, cara. Quando eu vi isso, eu falei, cara, você não vê esse nível de expressividade no rosto, sabe? Em outro personagem 3D. Lembra do Tron Legacy? Olha o Tron Legacy. Olha o Jeff Bridges. Tu imagina aquele boneco do Jeff Bridges fazendo esse... Não dá. Esse boneco do Jeff Bridges, ele parece uma pessoa com muito botox. Sabe? Aquela pessoa que tá meio... Mas eu queria salientar aqui uma coisa, tá? O Davy Jones, ele é de um realismo inacreditável. Mas porque ele tá usando várias ferramentas ali. Esse moleque
é safado, mano. Tá? Não é só a tecnologia bem feito, não. Tem vários macetes ali. Primeiro, pra começar, assim, ele não é um humano, ele é um humanoide. A coisa que é mais humana nele ali são os olhos, que a gente achava que era o olho real do ator, e não. O olho do ator tá ali só pra servir de referência, e eles fizeram um olho digital por cima e tal. Enfim, isso dito pelo cara dos efeitos visuais. O cara falou no Corridor Crew, que era feito por cima. Ren got an email from one of the people who worked on it. He's like, actually, that's 100% CG. Mas se você olhar bem, o David Jones, a parte realmente que compra a gente, ela tá bem isoladinha, que é só o rostinho. Ele tem uma barba de tentáculos, então toda a parte que seria do pescoço e veias, porque quando você olha um personagem 3D, você olha pra ver se o pescoço, isso daqui, as cordas vocais, tudo isso aqui tá se movimentando de acordo com o movimento dele aqui. E isso daqui pode quebrar o realismo. O topo da cabeça pode quebrar o realismo. Ele tá sempre de chapéu. Ele tá sempre de chapéu, barba de tentáculo, então é só essa parte que você vê. E ainda essa parte é bem humanoide, tem o nariz, é só uma parte ali por cima. A parte que entregaria mais ele seriam os olhos, realmente. Então, ele tem uns macetes, sabe assim? E não é o único que passa por isso. Eu lembro, aí, vindo mais recente, efeitos visuais que eu acho incríveis, que é o da Alita. Nossa, gente, eu amei esse filme, tirando o final. O final foi igual o final do primeiro Duna, meio... porra, ele acaba do nada, assim, mas eu adorei. Olha isso, cara, os efeitos visuais de Alita são lindos, lindos. E a Alita, ela meio que é isso, assim, ela é humanoide, mas ela tem aquele olhão. Mas é tão bem feito, eu vou falar pra vocês, quando ela apareceu, eu comecei a achar que era uma atriz que filmaram com, sabe, botar o liquify no olho, assim, aí você fica com um olhão, que nem filtro de Instagram, de Snapchat, sabe, tu fica assim, é filtro? Mas não é, assim, se você for ver o making off, a atriz filmou e depois eles fizeram um modelo por cima. Mas é tão realista que você fica meio... É a atriz com alterado, tu fica meio... sabe? É um trabalho de integração com a atriz e o efeito visual ali muito pesado. Tem cena que tem que ser inteiramente recriada. Ela que dá esses pulos assim, é uma cena inteiramente recriada em CGI. Tem parte que deixa de ser atriz pra ser só uma arte visual. Linda, linda. Eu acho lindo os efeitos visuais desse filme todo, né? Mas a Alita é um marco. Mas pra Alita correr, quem teve que caminhar primeiro foi o Ex Machina, que também ganhou Oscar de efeitos visuais. Pra mim, foi, assim, uma das primeiras vezes que eu vi, de fato, um humano interagindo com efeitos visuais e você... Tá, peguei. Parece. É esquisito por si só, porque ela tem aquelas peças, não tem partes... Onde teriam partes humanas, não tem. Então, ficam uns vazios, é meio esquisito, né? Mas você compra o barulho. Que trabalho de integração. Eu vou falar, eu não sei nem por onde começar a fazer isso daí. Esse Oscar aí foi merecido, cara. Olha, é estranho, causa estranheza, e acho que é feito pra causar estranheza, mas é uma integração muito bem feita. Nesse daí, o estranhamento foi pro outro lado, né? Tipo, o não tão realista assim vai pro lado do fato dela ser androide. Então... E eu tô falando isso porque isso daí é um assunto muito recorrente. Eu lembro quando eu falei do CGI, outros vídeos de CGI aqui, e falei daquele meme, as pessoas estavam falando que o efeito do Homem de Ferro era mais bem feito do que da She-Hulk. Eu falei, mas não é representação de rosto. Quando é representação de rosto, é mais difícil. Você poderia fazer essa crítica comparando com rostos humanoides em filmes da Marvel, que teve e são bons. O Hulk caminhou pro Thanos correr. O primeiro humanoide que apareceu em filmes da Marvel, de fato, foi o Hulk. Eu não digo nem o Hulk do Edward Norton. Na verdade, teve o Hulk do Ang Lee, que parece um bonecão de borracha. Depois do Edward Norton, ele é melhor, mas não é o Hulk do Avengers. O Hulk do Mark Ruffalo, do Avengers, esse Hulk, ele é muito bom. Ele já é muito bom. Ele se beneficia de ter essa cara mais distorcida, mas o quanto esses caras desenvolveram essa tecnologia já desde o Gollum pra até chegar no Hulk, foi uma mega evolução. E do Hulk até o Thanos. Eu tava vendo gente falando assim, o Thanos, o David Jones é mais bem feito. Pô, né não, cara. O Thanos, olha isso, cara. O Thanos eu consigo imaginar fazendo aquele do David Jones, sabe? Ele tem esse nível de detalhamento facial pra você pegar microexpressões do ator. Tem microexpressões do Thanos ali. Não são todos os takes do Thanos que são perfeitos. Aí eu acho que os irmãos russos, eles sabiam escolher o take certo, assim. Essa cena aqui a gente precisa pegar e fazer o Thanos na mosca, ali, tipo, músculo por músculo, pele por pele. Que o Thanos, ele já tem essa diferença em relação ao David Jones. Não é só o rosto, eles têm que fazer a musculatura dele toda aqui do pescoço, quando ele fala. Tem meio que, você vendo isso, assim, o do boneco mexendo, você vê toda essa malha aqui. Aí tem 1 milhão de tecnologias em cima pra poder fazer essas simulações de pele, de movimentação, que foram evoluindo a um ponto da gente chegar no auge dos dublês digitais pra mim, que é Avatar. E eu vou falar, o Avatar 1 todo é um
marco nos efeitos visuais, que a galera teve muito tempo pra fazer. Tiveram novas tecnologias sendo desenvolvidas, mas eu vou ainda mais longe, assim. O Avatar 2 evoluiu isso. Se você for ver making off, realmente, eu falei isso daí antes, de como eles capturaram o rosto dos atores no primeiro Avatar, eles tinham uma câmerazinha na frente e alguns pontos. Se você for ver o novo, parece que eles estão com mais pontos no rosto, que já virou padrão, acho que até o Thanos também já tá assim, mas agora eles estão com 2 câmeras no rosto. E eles estão explicando isso, que é não só pra você pegar a movimentação dos pontos, mas pra você pegar a perspectiva, meio que paralaxe. Se uma câmera tá te filmando desse lado, você vê a movimentação desse jeito. Se ela tá filmando do outro lado, você vê por um outro ângulo, então você consegue pegar a profundidade. You can actually calculate using AI and all the new tech to see how this point in the mouth is actually moving forward or moving back. You're not just a planar motion, you're depth motion also. É a mesma tecnologia que faz a câmera do seu celular usa para calcular aquele fundo desfocado. Ela vê a comparação de 2 lentes pra tentar entender a perspectiva, pra entender a profundidade. Eu sei que é um papo técnico, isso, mas... Ele tá complicando mais, Rogerinho. E aí, a partir disso, ele consegue calcular, esse cenário tá muito longe, isso daqui tá muito perto. Tipo assim, essa mão aqui tá próxima, essa mão aqui tá longe. Se eu mexo os dois aqui, ó, aqui na minha mão, eu tô mexendo eles em paralelo. Mas na frente da câmera, tu vê que essa daqui se desloca muito mais pra frente e essa aqui se desloca muito menos. Por quê? Porque esse aqui tá mais distante. Do teu ponto de vista, você consegue reparar, você que tá vendo pela câmera, você consegue reparar que essa mão tá mais distante. Então você consegue calcular isso. Eles colocaram as 2 câmeras aqui pra poder não só pegar os pontos, mas ver a diferença de perspectiva entre cada ponto do rosto. Então eles conseguiam não só ver movimento pra cima e pra baixo, mas de profundidade também. Então, os personagens do Avatar 2 têm expressões ainda melhores do que do primeiro. Olha isso, olha o rosto, como mexe, seja sorrisos e pequenas variações, sabe? Eu fiz um vídeo inteiro zoando Avatar 2, que pra mim o roteiro, e tem várias coisas que são bizarras, mas é inegável que o CGI desse filme é um absurdo. Mas se você tá sentindo falta desse papo de integração de efeitos visuais, Gabi, tinha que ter falado mais disso. É porque eu fiz um vídeo só sobre isso. De integração, quando é que fica mais realista ou fica menos realista, o que você precisa fazer. Tá tudo aqui. E aqui no meio tá o quê? Xingando. Um beijo bem forte na sua bundinha.